Eu que agradeço, tá? Chamar o pessoal do NAPEX. Bom, o NAPEX, para quem não conhece, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Ele já existe há mais de 21 anos. Ele foi formado por duas mães que também estão aqui, a Darlene e a Cida. Ele foi formado com a intenção de conhecer outras pessoas, porque na época elas só conheciam elas duas, então não tinham outras mães para trocar experiência, né? Eu cheguei já faz 17 anos, eu sou a presidente do NAPEX hoje. Ele, como eu disse, ele foi criado dentro do Hospital das Clínicas por essas duas mães, e hoje a gente tem uma média de 400 a 500 estróficos. Na verdade, é só estrofia vesical e cloaca e epispádia. É um pouquinho diferente do cacau, que inclui a mielo. Tá? Então, por isso, as nossas perguntas sempre em cima da estrofia vesical. Há 17 anos atrás, o meu neto nasceu com estrofia vesical. Na época, para a gente foi um choque, porque, como hoje, mães hoje com bebezinhos, eles têm alguns médicos que não sabem o que é estrofia ainda, infelizmente. Então, para a gente foi um susto, porque o médico chegou para a gente e comentou que se soubesse, se tivesse visto pelo ultrassom, ele indicaria o aborto. Então, para a gente foi um susto. Então, a gente achava que a qualidade de vida do Guilherme, que ele chama Guilherme, com 17 anos, não seria muito boa. Se o médico chega para você e fala era melhor ter abortado, então a gente achava que a vida dele ele não conseguiria chegar aos 17 anos e ter uma vida boa. Hoje, ele é um rapaz que ele usa o cateterismo para tirar o xixi, ele fez ampliação vesical e usa o Mitrofanof e usa a sonda de alívio. Ele tem uma vida muito boa, isso nunca interferiu em nada, ele não tem problemas psicológicos. Por quê? Porque por trás ele tinha uma mãe, ele tinha uma avó que estava sempre procurando alguma nova técnica, alguma coisa sobre estrofia vesical, como eu faço até hoje. Quando ouço alguma coisa, vou atrás para saber se existe reversão, né, para o caso da estrofia, e sempre passando para ele que ele não era diferente de ninguém, ele tinha um probleminha apenas, que precisou de algumas cirurgias para que ele tivesse uma vida de uma qualidade boa. Então, hoje ele não mora mais no Brasil, inclusive eu cheguei ontem de viagem, eu estou meio mareada ainda que eu fui visitá-lo. Ele está fazendo faculdade fora do Brasil, a cabeça maravilhosa, isso não impede ele em nada. Passou por 6 cirurgias, toda a vida dele só foram feitas 6 cirurgias. Graças a Deus, não precisou, porque hoje no grupo nós temos pessoas que fizeram 42 cirurgias. Nós temos paciente com 54 anos. O NAPEX, na verdade, não é. O pessoal acha que é só o Hospital das Clínicas. Não, hoje a gente tem no grupo, inclusive a Beatriz, que foi operada pelo. O filho da Beatriz, que foi operada pelo Dr. Macedo, ela também faz parte, inclusive fui eu que marquei a primeira a consulta dela com o Dr. Macedo. Então, a gente percebe que, mesmo há 62 anos atrás, que nós temos uma professora que nasceu com estrofia vesical, apesar de a técnica ter sido de 62 anos atrás, ela tem uma vida boa. Tá? Então, a gente tem psicólogos, a gente tem professoras, a gente tem, inclusive, uma estrófica, que eu queria trazê-la hoje aqui, não deu, porque ela ia atender, ela é médica urologista, ela se formou e ela quer se aperfeiçoar para cuidar de estrofia vesical. Então, a gente percebe que a qualidade de vida é igual. A única diferença é que eles vão fazer o xixi diferente. E o que a gente percebe, sim, é quanto ao masculino em relação ao tamanho do pênis, que eu espero que daqui a uns anos ainda consiga resolver esse problema. Então, eu posso dizer que a qualidade dos estróficos é uma qualidade de vida boa.
E eu não quero passar o meu tempo, os 15 minutos que eu tenho aqui, mas só falando sobre alguns estróficos que eu conheço, sobre o meu neto. Eu trouxe uma estrófica que eu gostaria, se o doutor Macedo permitir, eu gostaria que ela falasse sobre a qualidade de vida dela. Tainá. Obrigada, viu? Oi, bom dia. Meu nome é Tainá, eu sou do interior de São Paulo, tenho 23 anos, quase 24. Então, quando eu nasci, há 24 anos atrás, no ultrassom ainda não identificavam se a criança ia vir com estrofia ou não. E assim que eu nasci, no parto, eles logo identificaram que eu tinha um probleminha. E eu fui encaminhada direto para a Unicamp, porque em Jundiaí, até hoje, não tem nenhum médico específico no tratamento da estrofia de bexiga. E na Unicamp, como era um hospital muito universitário, faziam muitos estudos em mim, até os meus 8 meses ainda eu estava com a bexiga exposta. E hoje em dia, pelo que eu vejo, é operada assim que nasce, né? Na primeira semana, no primeiro mês. E o meu padrinho trabalhava numa empresa onde um amigo dele, por incrível que pareça, também tinha uma filha com estrofia. Muito difícil, mas aconteceu. E esse amigo do meu padrinho disse que a filha dele se tratava no Hospital Santa Marcelina. Aqui em São Paulo, né, em Itaquera, então foi onde os meus pais foram procurar uma segunda opinião. Então, eu cheguei no Santa Marcelina mais ou menos com 8, 9 meses, e já com 11 meses foi feita a minha primeira cirurgia, que foi a reconstrução, colocar a bexiguinha para dentro. E dentre a minha vida, eu fiz em torno de umas 6, 7 cirurgias. Mas as mais importantes foram a de 11 meses, que foi a primeira, a reconstrução. Depois, eu lembro que com 7 anos, a minha bexiga foi ampliada com um pedaço do meu intestino. E também foi colocado a sonda, o cateterismo pelo umbigo. Eu lembro que minha mãe morria de medo desse famoso cateterismo, porque ela via no hospital outras crianças também com sonda, e ela pedia muito para o médico: não coloca a sonda na minha filha. Ela não tinha coragem de me sondar, ela achava que ela não conseguiria me sondar, mas ela conseguiu. As mães são mais fortes do que vocês imaginam. E eu lembro que com 7 anos foi feita essa ampliação da minha bexiga, e foi colocado a sondinha pelo umbigo. E eu lembro que na escola a minha professora parava a minha aula e me sondava. E, por incrível que pareça, eu não lembro de ter uma infância muito triste. Eu lembro que, sim, parava, tinha curiosidade dos alunos na sala de aula para saber: nossa, mas por que a professora saiu com você? Mas eu sempre fui de levar minha vida muito leve, eu explicava, as crianças entendiam, e assim foi indo. A minha próxima cirurgia, mais importante, depois dessa de 7 anos, foi com 12 anos. Com 12 anos, o meu médico tentou melhorar a minha incontinência. E também fez a reconstrução da parte plástica da minha genitália. Então, minha genitália foi reconstruída com 12 anos. E não como é feito hoje em dia, com meses de idade. E eu nem sabia que ia ser feito isso. Quando eu acordei, foi que ele me explicou. E eu lembro que ele mexeu na minha bacia também, porque quando eu acordei, ele falou: você vai ter que ficar 1 mês deitada sem se movimentar, porque a gente colou sua bacia com um tecido que, se você se movimenta, pode ser que perca a cirurgia. Então, eu lembro que era bem época de dezembro, e para eu passar o Natal em casa, minha mãe fez uma correria, arrumou uma ambulância, fui embora de ambulância deitada para passar o Natal deitada em casa. E depois, a outra cirurgia importante, que foi onde dividiu minha qualidade de vida, foi com 16 anos. Que nessas tentativas de tentar a continência, com 16 anos, eu tive a escolha de fechar totalmente a minha uretra.
porque acontecia muitos acidentes do tipo de vazamento. Eu já estava numa idade em querer me relacionar, em querer sair, em querer trabalhar. Isso me atrapalhava muito. E nas outras cirurgias, como foram muito difíceis, o meu pai decidiu não decidir mais cirurgias por mim. Então, essa parte de fechar a uretra, ele deixou para eu ter uma idade onde eu poderia escolher se sim ou se não. Então, com 16 anos, eu realmente escolhi por fechar totalmente minha uretra e deixar para esvaziar minha bexiga só com cateterismo. E na entrada da sala de cirurgia, o meu médico perguntou se eu queria passar a sondinha do umbigo para perto da virilha, que é onde hoje eu faço esse cateterismo, que é perto da virilha, perto da marca da calcinha. E o certo seria colocar e tirar a cada 3 horas. E esvaziar a bexiga. Mas por um fato de eu não ficar manipulando, por ser mais corrido o dia a dia, eu troco a sonda uma vez por dia. Eu deixo a sondinha, abro, mas isso é cada caso a um caso. Eu me adaptei assim. Às vezes outras pessoas se adaptam passando a sondinha a cada 3 horas e jogando a sondinha fora. E depois desses 16 anos, eu só fiz cirurgias plásticas, reconstrução do umbigo e etc. Mas sobre qualidade de vida, na infância, eu lembro o que mais me atrapalhava era a parte da incontinência. Era a parte social, do cheiro, às vezes da vergonha de acontecer algum acidente. Mas depois dos meus 16 anos, que eu tive essa opção de escolher em fechar totalmente a minha uretra e só ficar com a sondinha, a minha qualidade de vida é totalmente outra. E também queria deixar uma pergunta para você. O meu namorado ele veio junto e ele quer saber muito sobre gestação. Ele quer saber a diferença entre a gestação de uma pessoa com estrofia de bexiga e uma pessoa comum. Eu também gostaria de saber se é necessário repouso, fisioterapia pélvica, sobre como que é e a quantidade de gestação. Porque porque eu acho que se tiver só um, vai ter que adotar outro. Quer falar, Sérgio? Você quer ter quantos? Uns 12? Então, na verdade, a notícia boa é que realmente pode programar bem. Ela fechou a uretra, né? Então a parte de reprodução dela tá intacta. Então acho que pode programar e acho que quantos são? Então acho que pode ser, né, Macedo? O que é importante, o paciente que tem ampliação, ele tem, na verdade, uma bexiga que está aqui na frente do útero, né? Então, essa é uma pergunta, como que o médico vai poder fazer, se tiver que fazer cesárea? Mas aí já também tem trabalhos que mostram que é impressionante. Quando o útero cresce, ele vai desviando a anel-bexiga para um lado. Então, na verdade, o útero vai ficar bem visível, embaixo da pele, tá? Então, esse era um temor. Isso no começo, quando eu estava na Alemanha, tem até um trabalho que nós publicamos lá dos pacientes que fizeram reconstrução. Tinha que entrar o urologista junto com o obstetra, porque a gente brinca um pouquinho, que o obstetra é um cirurgião, assim, mais ou menos, que ele está muito acostumado a abrir a pele, abrir o útero, então a gente brinca que não é um cirurgião tão qualificado, reconstrutivo, mas é só uma brincadeira. Mas aí sempre, no começo, sempre entrava um urologista junto, para poder estar ali, caso ocorresse alguma lesão cirúrgica ali. Mas depois foi vendo que se adapta, né? Então, assim, não existe grande... E toda a parte pélvica, apesar do osso estar afastado inicialmente, o assoalho pélvico, ele é normal. Tá? Tanto assim que você tem continência, o paciente com estrofia, ele tem uma continência fecal normal. Então, isso está assoalho pélvico, né? Então, não tem nenhum impedimento. Talvez nem haja impedimento para parto normal. Mas aí os obstetras, eles tendem a ficar inseguros. É provável que eles te proponham uma cesárea. Nós tivemos a oportunidade, quando estava na Escola Paulista, de entrar numa cesariana de uma ampliação. E realmente, como o Macedo falou, a gestação
o crescimento do útero joga a bexiga para lateral, e a cesariana foi feita gestação normal e realmente dá para ter uns 13, 14. Queria te cumprimentar pelo seu depoimento. Eu acho que é muito importante, nada como um depoimento de quem está, porque... Mas o José está falando que essa menina já tem 2 filhos, essa que nós ajudamos. Tem 2 filhos, tá? Então, cumprimentar e ver um depoimento desse, porque o da Denise eu já conheço, porque tem 11,5 milhões de depoimentos vistos, mas um distrofia, assim, da forma bonita, como você falou, foi a primeira vez que eu... Isso é legal porque serve de estímulo, porque realmente eu procuro trazer os meus pacientes para o planeta Terra, assim, quer dizer, você demorou 15, quantos anos foi o fechamento do colo, da bexiga? Então, com que idade? Acho que a bacia... Não, que você fechou, você separou a uretra. A continência, 16, pois é. Eu, por volta de 5 ou 6, ou 4, 5 anos, eu tenho uma conversa honesta com meus pacientes, entendeu? Porque é isso que a literatura tem. Então, se você tem experiência, porque às vezes os colegas que não têm tanta experiência assim, eles querem passar por todas as fases, fazer uma tentativa. E a gente que tem mais experiência, você pode encurtar esse atalho. Isso depende muito como o médico conversa com o seu paciente. Entendeu? Se você conversa honestamente, baseado em coisa, né, isso pensando no que vem agora, você pode encurtar esse trajeto, né, e você ter esse objetivo de continência alcançado com 5 anos, 6 anos. Estrofia menos, 4 anos, até se for o caso. Né? Muito obrigado também a Sueli pelo depoimento. Nós vamos tomar um café, depois voltamos com bexiga neurogênica e mielomeningocele. Obrigado. Um intervalinho, então, pessoal, e a gente está muito contente aí com vocês aí conosco, nos assistindo também pela internet.